Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física. Na aula de hoje vamos começar a trabalhar com as grandezas vetoriais. A gente estava já trabalhamos com várias formas de medir o deslocamento, velocidade, aceleração, porém a gente estava trabalhando mais com grandezas escalares. Grandezas escalares é aquela que apenas me importa o valor, por exemplo, da velocidade, o valor da aceleração, o deslocamento, sem importar as outras informações, como sentido, direção. Agora a gente vai começar a trabalhar com as grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais são aquelas grandezas que não basta apenas eu falar que o carro estava se locomovendo a 40 km por hora. Eu preciso falar em qual direção ele estava indo, qual era o sentido do deslocamento. Então, quando eu tenho a necessidade de fazer essa representação, onde eu necessito de mais de uma informação, eu tenho os vetores. Então, vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo. O módulo, toda vez que a gente fala de módulo está relacionado ao tamanho. Apresenta direção e apresenta sentido. Os vetores são usados para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, aquelas que só podem ser completamente definidas se conhecermos o seu valor numérico, a direção em que atua, bem como o seu sentido. A direção, no caso, seria horizontal, vertical, e o sentido de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, do positivo para o negativo, isso seria o sentido. Posição, velocidade, aceleração, força e quantidade de movimento são bons exemplos de grandezas vetoriais. Por exemplo, se quisermos saber a posição de algum local, é necessário que se aponte para uma direção. Nesse caso, o sentido do movimento é dado pela ponta do dedo. Por exemplo, se eu pergunto para vocês, onde está a mesa da cozinha? Se você falar assim, está na cozinha, é insuficiente essa informação para mim. Você precisa falar qual é a direção, em qual sentido que ela está. A mesma coisa. Bora fazer um pensamento mais técnico. Os vetores, se não existissem vetores, nunca poderia existir navegação por avião. Por quê? Porque quando o piloto sai, por mais que ele está vendo ali a negócio, ele não sabe aonde ele está indo. Se esperar só visualmente falando, gente. Claro, com um avião de grande, um avião pequeno ainda dá para ver aonde você está indo. Mas num avião grande, não. Ele sai e quando sobe, ele só tem uma vastidão do céu. Ele precisa que haja as informações vetoriais. Qual é a velocidade que ele tem que ir? Qual a aceleração? Para que direção ele deve ir? Qual será o sentido da viagem? Porque senão você sai de um avião em Salvador com destino à Vitória da Conquista e se você não tiver a direção, você morre no meio do mar, indo para a Europa. Então, há necessidade dessas grandezas vetoriais, certo? Então, quando a gente fala de vetor, como eu falei, a gente tem que pensar sobre o tamanho, o sentido e a direção. Bem assim na sua representação. Para desenharmos vetor, é necessário perceber que sua representação deve levar em conta o seu tamanho, o seu sentido e sua direção. Por exemplo, um vetor pode ter um tamanho de 20 unidades. Essas unidades aqui é porque pode ser de qualquer coisa. Velocidade, aceleração, ter direção vertical e sentido de norte para sul. Por exemplo, nessas representações aqui. Eu tenho esse vetor aqui, ó. Esse vetor ele tem um tamanho de 3 unidades. Ele tem direção horizontal. Ele está na linha do horizonte. E ele tem sentido de quê? Ó? Bora botar aqui. Ó. Módulo 3. Direção horizontal. E sentido, eu posso botar aqui que ele está da esquerda para a direita. Esquerda para direita. Esse vetor aqui de baixo, ele tem módulo 4, ele tem direção também horizontal, e qual o sentido dele? Também da esquerda para direita. Então, a direção está na vertical, ele está na direção vertical, na direção em pé, vamos dizer assim. A horizontal na deitada, mas pode ter a inclinada, tranquilo. E o sentido vai dizer da onde ele está indo para onde ele vai.
Por exemplo, se eu falo aqui, ó o vetor que foi falado aqui no exemplo. No exemplo foi falado que tem um vetor de 20 unidades com direção vertical. Então, eu já sei que o meu vetor é assim e ele apresenta 20 unidades. Agora, não basta eu desenhar isso. Aí eu tenho o tamanho do vetor, aí eu tenho a direção do vetor. Porém, eu não tenho qual é o sentido dele. O sentido dele está falando que é de norte para sul. Então, ele saiu. Cada norte está vindo para o sul. Desenhei o vetor. Então, o vetor, sempre que trabalharmos com o vetor, a gente tem que pensar nessas 3 características dele. Que ele tem um tamanho, que ele tem uma direção e que ele tem um sentido. Agora, os vetores, a gente raramente vai trabalhar com eles em valores isolados, né? A gente sempre vai ter mais de um vetor. E toda vez que eu tenho mais de um vetor, que apresenta a mesma unidade como módulo, a gente vai poder fazer operações com ele. Somar, subtrair, multiplicar. E como é que vai realizar essas operações? Bem, operações com vetores dependem da direção e do sentido entre eles. Para cada caso, utilizamos uma equação diferente. Veja a seguir as principais operações que podem ser realizadas com vetores. O que a gente pode fazer quando a gente tem vetores na mesma direção? Aqui o sentido já vai relacionar com o sinal. Para realizar operações com vetores na mesma direção, devemos inicialmente estabelecer um sentido como positivo e outro como negativo. Normalmente, utilizamos como positivo o vetor que aponta para a direita, já o negativo é o vetor que aponta para a esquerda. Após convencionar os sinais, somamos algebricamente seus módulos. Ele está falando que todos os vetores estão na mesma direção. Então, mesma direção, ó. Pronto. Aí a gente na física, a gente costuma falar que quando o vetor está apontado para a direita, ele é positivo. Quando ele está apontado para a esquerda, ele é negativo. Quando ele está apontado para cima, positivo. Quando está apontado para baixo, negativo. E aí a gente pode realizar operações. Como assim, professor? Vamos ver aqui. Supondo que eu tenha os seguintes vetores. Vetor 1, que vale 4 unidades. Vetor 2 com 3 unidades. Vetor 3 com 5 unidades. Como é que eu vou fazer isso daqui? Como todos estão apontando na mesma direção, o meu vetor resultante vai apontar na mesma direção e vai ser a união de todos. Aí eu vou somar, ó, 4 com 3, 7, 7 com 5, 12 unidades é o vetor resultante. Se eu tenho, por exemplo, agora, um vetor agora apontando para cá, ó, tenho esse vetor e tenho esse vetor aqui, ó. Esse daqui vale 5, esse vale 4 e esse vale 5 também. Então, mais ele grandinho aqui. Pronto. Como é que eu vou fazer para somar todos esses vetores? Aí agora eu vou imaginar o seguinte. Eu vou ter que colocar o sinal neles. Vou chamar esse vetor aqui de A, esse vetor de B e esse vetor de C. Para mim fazer a soma, eu pego A mais B mais C. Só que A está apontado para a esquerda, então vai ser menos 5. Mais, o vetor B, 4, também apontado para a esquerda, ó, menos 4. Mais, vetor C, o vetor C já está para a direita, 5. Aí o que eu tenho? Ó? Eu tenho 5 positivo, 5 negativo, posso cortá-los. O vetor resultante vai ser menos 4. Então vai ser um vetor que aponta para cá, para a esquerda, de módulo menos 4. Esse é o meu vetor resultante. Essa é a minha soma. Se eu tenho agora, ó, vamos observar isso daqui. Eu tenho esse vetor aqui, que eu vou chamar de A, e ele vale 2. Eu tenho esse vetor, que eu vou chamar de B, ele vale 3. E eu tenho esse vetor, que eu vou chamar de C, e ele vale 4. Eu quero fazer o seguinte, eu quero ver o que vai acontecer se eu pegar A mais B mais C, A menos B mais C, A menos B menos C. Bora ver o que vai acontecer. Perceba que agora eu tenho sinais de operação entre os vetores. O A, nessa primeira aqui, ó, o número 1. O número 1 está mandando somar todo mundo. Então, ó, todos estão apontando na mesma direção. Quando eu somar aqui, eu vou ter um vetor resultante
que é a somatória de todos. Por quê? Porque todos estão no mesmo sentido. Todos estão apontando para a direita. Somando eles, eu vou ter 2 com 3, 5 com 4. Eu tenho um vetor resultante, 9. Bem tranquilo esse primeiro aí. Agora, no número 2, o número 2 fala o seguinte, que eu tenho um vetor A, o vetor A está aqui, vou desenhar ele aqui embaixo, só para vocês entenderem melhor. Tenho o vetor A, que vale 2. Eu tenho o vetor B. Só que o vetor B, eles estão dizendo que você quer o quê? Você quer menos o vetor B. Toda vez que eu tiver um sinal de negativo na operação, eu vou mudar o sentido do vetor. Então, se o sentido estava indo para a direita, ele vai passar a ser da esquerda agora. O vetor B passa a ser isso daqui, porque ele é o quê? Menos 3. E o vetor C? O vetor C aqui continua indo para no mesmo sentido, de 4. Somando tudo agora, eu vou ter um vetor resultante com a somatória deles. 2 menos 3 vai dar menos 1. Menos 1 com 4 dá 3. Eu tenho um vetor resultante que vai apontar para a direita, que vale 3. Bem tranquilo também. Agora, a terceira alternativa era A menos B menos C. Quem era o vetor A? Que acabou apagando. O vetor A era quem? Era 2. O vetor B era 3. E o vetor C era 4. Todos no mesmo sentido e na direção. Na alternativa 3, eu quero o quê? Eu quero o vetor A então continua do mesmo jeito. O vetor B agora ele já está negativo. Toda vez que eu ficar negativo, eu vou apontá-lo para o outro sentido. Então, agora vai ser menos 3. O vetor C, a mesma coisa, menos 4. Como é que vai ser agora? Eu somando tudo, vou somar esses 3 caras aqui. Menos 4 com menos 3 vai dar menos 7. Se eu devo R$3 para uma pessoa, devo R$4 para outra pessoa, no final estou devendo 7. Só que eu tenho R$2 positivo. Então, vai ser o quê? Menos 5. Então, o vetor resultante vai ser menos 5. Se é menos, ele vai estar apontado para cá. E aqui, como resultante, 5. Professor, eu preciso colocar um menos aqui? Não tem necessidade, porque quando você bota a seta virada para cá, você já está dizendo que ele está sendo apontado para a esquerda. Agora, uma coisa importante. Supondo que eu tenha aqui, já esse vetor, e tenho esse vetor aqui, Esse aqui vale 4, esse aqui vale 6. Eu vou chamar esse vetor de A e vou chamar esse vetor de B. Aí agora eu quero o seguinte, A menos B. O A, perceba que ele continua do jeito que ele está. O B, eu estou dizendo que ele tem que ficar negativo. Mas, professor, ele já está apontado para cá. Aí, quando acontecer isso, o sinal de menos aqui, na verdade, está falando que você vai mudar o sentido do vetor. Então, o vetor que estava apontado para cá, quando eu botar ele como sendo menos B, ele vai ficar apontado para lá. Nesse caso aqui, o sinal significa que você tem que mudar o sentido do vetor. Então, mudando aqui agora, como resultante, eu vou ter A menos B como sendo 4 menos. O B já não era negativo, que ele estava apontado para cá, menos 6. 4 menos com menos, mais. 4 mais 6, já botei o resultado. 4 mais 6 vai dar 10. Então, vai ser um vetor resultante apontando para a direita, sendo 10. Mas e se fosse o contrário? Bora já botar um exemplo aqui diferente para vocês verem. Em vez de eu tiver isso aqui, eu tivesse o seguinte, menos A mais B. A questão está me falando o seguinte, quando eu boto esse menos aqui, eu falo que eu vou pegar esse cara aqui e vou mudar a direção. E quando eu boto esse mais, eu estou falando que eu vou pegar esse cara aqui e permanecer na mesma direção, independente de onde ele está indo. Tá? Isso daqui, esse sinal aqui na operação, significa o que você vai fazer com a direção. Quando é negativo aqui, você vai mudar a direção do vetor original. Quando está positivo, você permanece. Aí vamos lá.
O A não estava apontado para cá, e eu vou ter o A agora como sendo o vetor ao contrário, ó, 4. O B vai permanecer do jeito que está. O sinal positivo diz que ele tem que permanecer. Então, ele também vai estar apontado para cá. 6. Qual é o vetor resultante? Os dois vão para o mesmo lugar. 4 mais 6 vai ter um vetor resultante, 10, apontado para cá. Se eu fosse representar ele sem o desenho, eu ia dizer que ele era quem? Menos 10. Por que menos 10? Porque o menos, nesse caso aqui, está dizendo para onde ele está indo. E convencionou-se que quando está negativo, significa que o vetor está indo para a esquerda. Está saindo da direita e vindo para a esquerda. Bem tranquilo isso daí. A mesma coisa, gente, é que se fosse... Eu estou botando tudo na horizontal. Mas se eu fosse falar na vertical também... Outro aqui... Eu ia fazer o mesmo procedimento. Supondo que esse aqui vale 3, esse aqui vale 4. O resultante seria um vetor valendo 7. Porque todos os dois estão indo na mesma direção. Se eu fosse falar como era esse vetor, ele seria um vetor o quê? Menos 7, porque está apontando para baixo. Bem tranquilo. Agora... O grande problema vai ser quando os vetores não estiverem na mesma direção. E aí vocês vão ter 3 casos diferentes. Quando eles formarem um ângulo de 90 graus, quando formarem ângulos diferentes de 90 graus e partirem da mesma origem, e quando tiverem ângulos diferentes de 90 graus, partindo um da origem, um saindo da extremidade do outro. Bora ver cada caso desse aqui. Primeiro, vetores perpendiculares entre si. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que toda vez na física que eu utilizo o nome perpendicular, eu estou falando que está formando um ângulo de 90 graus. Ó. Isso é um ângulo de 90 graus. Professor, eu nunca estudei sobre ângulos. Eu não sei o que é isso. Tá, isso daí é lá na matemática. Eu vou mostrar para vocês como funciona isso e vou dar os valores que vocês vão utilizar. A gente vai trabalhar aqui uma coisa chamada de cosseno. Se vocês nunca viram, eu não vou poder parar para explicar a vocês o que é cosseno. Mas não se preocupem. Eu já vou dar o valor. Nunca vou mandar vocês calcularem o cosseno, não. Eu vou falar, o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Pronto. É o que vocês vão precisar para resolver a questão. Aí lá na matemática, com a professora da matemática, que ela vai, ou ele vai passar para vocês. Belezinha? Então, bora lá. Vetores perpendiculares entre si. Dois vetores são perpendiculares quando fazem um ângulo de 90 graus entre si. Supondo que o móvel saia do ponto A e vá na direção oeste, deslocando-se a uma distância d1, e chegando ao ponto B. Em seguida, ele sai do ponto B e vai até um ponto C, deslocando-se a uma distância d2, agora na direção norte, conforme mostra a figura. O deslocamento resultante do ponto A até o ponto C é representado pelo vetor D. Observe que a figura formada corresponde a um triângulo retângulo em que os vetores d1 e d2 são os catetos e o D é a hipotenusa. Sendo assim, podemos calcular o módulo de D através do teorema de Pitágoras, que fala que D ao quadrado é igual a D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Professor, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Eu não entendi nada. Eu, em vez de explicar o que está na teoria, vou mostrar na prática para vocês. Vamos lá. Ele está falando o seguinte. Quando eu tenho dois vetores, o primeiro vetor, esse vetor aqui, ó, apontando para cima, direção vertical. Agora, eu quero somar ele com outro vetor. Gente, mas esse vetor aqui, professor, está apontando, está na direção horizontal. Isso aí. Aí, quando eu junto esses vetores, eu formo um ângulo aqui, um ângulo de 90 graus. Quando esse ângulo é de 90 graus, eu falo que esses vetores estão perpendiculares entre si. Como é que eu vou somar, então? Bem, aqui eu vou ter o vetor A, vou chamar aqui de A, e aqui eu vou ter o vetor B. Imagina que um está para cima, o outro está para o lado. Para mim fazer o cálculo, é como se eu estivesse fechando um triângulo aqui, ó. Isso daqui seria o vetor resultante. Aí, quando eu falo de vetor resultante, eu estou falando do vetor soma. Aí eu vou somar A mais B e vai dar esse resultante R. Mas como é que eu calculo? Simples, pelo teorema de Pitágoras. Isso daqui é um triângulo. Esse A e esse B representam os catetos do triângulo e o R, a hipotenusa. E como é que seria isso, professor? Eu vou ter que essa fórmula aqui, ó. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado.
E aqui agora é simples, gente, ó. Matemática básica aqui. Supondo que esse lado A vale 3 e que o lado B vale 4. Como seria aqui o vetor resultante? A soma desses dois vetores. Eu ia dizer que r ao quadrado é igual a quem é A? 3 ao quadrado. Mais B. Quem é B? B é 4. 4 ao quadrado. Resultante ao quadrado vai dar. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Resultante ao quadrado vai dar 9 com 16, 25. Perceba que aqui está o resultante ao quadrado. Para me tirar do quadrado, eu jogo do outro lado como sendo raiz. Resultante, então, é a raiz de 25. Resultante é igual a raiz de 25, raiz quadrada de 25 é 5. Esse é o valor da minha resultante, da somatória. Perceba que agora, quando eles estão em direções diferentes, existe já uma nova jeito de se fazer. Você só vai usar esse teorema, que é chamado de Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, quando entre eles formarem esse ângulo aqui, esse quadradinho aqui, que é chamado de um ângulo de 90 graus. O ângulo, os vetores estão perpendiculares entre si. Tá? Um outro exemplo. Supondo que eu tenha um vetor apontando aqui. Opa, ficou muito torto. Eu tenho um vetor aqui que vale 6. Tenho um outro vetor aqui que vale 8. Perceba que um está na direção vertical, o outro está na direção horizontal. Então, com certeza, eles vão formar um ângulo de 90 graus. E eu penso a somatória dos dois. Ó. Esse aqui apontando para aqui, esse apontando para aqui, e aqui formando o bendito ângulo de 90 graus. Esse aqui vale 6, esse aqui vale 8. Então, como vai ser a resultante? A resultante vai ser dada, ó, por mim fechar o triângulozinho aqui. Então, aqui é A, aqui é B, e aqui vai ser quem? A resultante. Para mim calcular, como é que eu calculo? Resultante ao quadrado é igual ao primeiro vetor, que é o 6, ou o 8, tanto faz, a ordem aqui não importa, ao quadrado, mais o outro vetor, que é o 8, ao quadrado. Resultante ao quadrado vai dar 6 ao quadrado é 36. Mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar 64. Resultante ao quadrado vai dar 36 com 64 dá 100. Resultante, como está na potência do lado de cá, eu vou jogar raiz. Ó. Raiz de 100, resultante é igual. Raiz quadrada de 100, 10. Então, esse valor aqui vale 10. Bem tranquilo, gente. Claro que, na maioria das vezes, esse resultado aqui não vai dar positivo. Eu estou colocando aqui valores para dar um resultado inteiro. Positivo não, resultado inteiro. Mas vai ter casos que vai ter que dar um número fracionado. Mas é só você tirar a raiz quadrada. Bem simples e tranquilo. Agora, quando eu tiver vetores indo em qualquer direção, e as direções, quando eu juntar um vetor com o outro, não forem perpendiculares, eu vou observar duas coisas. Primeiro, quando dois vetores fazem entre si um ângulo, alfa, que eu não sei qual é, eu sei qual é esse ângulo, porém eu sei que ele é diferente de 90 graus, não é possível utilizar o teorema de Pitágoras. Mas as operações podem ser feitas através da regra do paralelogramo. A figura a seguir mostra o deslocamento resultante D de um móvel que saiu do ponto A e deslocou-se a uma distância D1, chegando ao ponto B. Em seguida, ele se deslocou-se a uma distância D2, chegando ao ponto C. Como o deslocamento resultante D forma um paralelogramo com D1 e D2, ele deve ser calculado com a equação D2 é igual a D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado mais 2 vezes D1 vezes D2 vezes cosseno do ângulo, que é a regra do paralelogramo. Professor, não entendi nada. Calma, bora lá. Vamos descomplicar isso aqui para vocês. Estou falando o seguinte, a gente viu que quando está na mesma direção é só somar. A gente viu que quando está em direções diferentes, mas que quando eu junto eles formam um ângulo de 90 graus, eu uso o teorema de Pitágoras. Agora ele está falando o seguinte, que o ângulo formado não é 90 graus. O que eu vou fazer? Supondo que eu tenha dois vetores. Um vetor aqui e o outro vetor, isso daqui.
E que entre eles está formando um ângulo aqui de, sei lá, 60 graus. Bem tranquilo. Vamos supor que esse vetor aqui vale 5 e que esse vetor aqui vale 8. Bora ver o que vai dar. Professor, como é que eu vou saber que eu vou usar essa fórmula? Vocês vão observar uma coisa, gente. Perceba que o vetor, ele tem uma origem e ele tem um fim. A origem é onde você começa a desenhar a reta. O fim é onde você bota a setinha. Perceba que os dois estão saindo desse mesmo local aqui, ó. Os dois saíram do mesmo local. Aí eu vou utilizar a regra do paralelogramo. Que é isso, professor? É como se eu traçasse a mesma reta que está embaixo em cima e a mesma reta que está do lado aqui, ó, e formasse um paralelogramo. O vetor resultante vai ser daqui até aqui, ó. Isso daqui que vai ser o meu vetor resultante da soma de 5 com 8. E como é que eu resolvo isso? Eu utilizo a regra do paralelogramo. Ficou meio feia minha letra aí, porque eu escrevo com a canetinha aqui, que ela tem a pontinha mais grossa. Mas vamos embora lá. Qual é a fórmula? Resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de alfa. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Relaxa, gente. Estou trabalhando com cosseno. Professor, não sei o que é cosseno. O ângulo formado aqui é 60. Aí eu vou chegar na questão e vou falar, gente, ó, o cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Pronto. É o que vocês precisam saber. O que é cosseno? Ah, cosseno é catetor adjacente sobre a hipotenusa. Isso daí vocês vão aprender lá na matemática. Não é minha intenção ensinar isso a vocês. Mas vamos lá resolver. Isso é uma loucura, professor. Não estou entendendo nada. Mas perceba, quando eu colocar aqui, vocês vão ver que não é difícil. Esse cara aqui, eu vou chamar ele de A. Esse cara aqui, eu vou chamar ele de B. Mas, professor, eu quero chamar o 8 de A e o 5 de B. Não importa. Tanto faz. O que você usar primeiro aqui, tanto faz. Então, bora lá. A resultante ao quadrado é igual a... Quem é o A? O A eu disse que é o 5. 5 ao quadrado. Mais, quem é o B? O B eu disse que é o 8. 8 ao quadrado. Mais 2 vezes o valor de A. Quem foi o A? 5. Vezes o valor de B. Quem é o B? 8. Vezes o cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60? Eu estou dizendo que é 1 sobre 2. 1 sobre 2. Acabou. Aí agora é só resolver. Resultante ao quadrado é igual. Quem é 5 ao quadrado? 25. Mais, quem é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado é 64. Mais, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 8, 80. 80 vezes 1, 80 dividido por 2. Bora fazer a divisão. R ao quadrado é igual a 25 mais 64 mais 80 dividido por 2, 40. Bem tranquilo. R ao quadrado é igual 25 com 64 vai dar 89. 89 com 40 vai dar 129. Aí agora o que eu faço? A resultante aqui está ao quadrado. Eu vou jogar como raiz. Resultante é igual a raiz de 129. Professor, 129 não tem raiz exata, não tem problema. Resultante vai dar aproximadamente 11,35. É a minha resposta. Então, o valor dessa resultante aqui vale 11,35. Vi que não é nada difícil. E é isso, galera. Então, quando os vetores, o que vocês têm que observar aqui? Ó? Se formar um ângulo de 90 graus, eu não posso usar essa regra? Pode, mas por quê? Eu só vou ficar com essa primeira parte aqui, que é o Teorema de Pitágoras. Porque o cosseno de 90 é zero. Aí quando você multiplicar o 2 vezes A vezes B vezes 0, vai dar 0, então já exclui. Então, quando está formando um ângulo de 90 graus, usa só o que a gente viu anteriormente, Teorema de Pitágoras. Quando forma um ângulo diferente de 90 graus, e os dois estão saindo do mesmo local e indo para direções diferentes, eu vou usar a regra do paralelogramo. Qual é a regra do paralelogramo? Que R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes o valor de A vezes o valor de B vezes o cosseno do ângulo formado. Vocês viram aqui que não é nada de outro mundo. Agora, qual é o outro caso que eu vou ter?
Eu vou ter quando os vetores, em vez de saírem os dois do mesmo local, um está saindo na chegada do outro. Então, quando dois vetores fazem entre si um ângulo alfa diferente de 90 graus, não é possível utilizar o teorema de Pitágoras, isso a gente já viu. Mas as operações podem ser feitas utilizando a lei dos cossenos. Agora já é uma outra lei. Primeiro foi a regra do paralelogramo, agora já é a lei dos cossenos. Quando um dos dois vetores tem início de um na extremidade do outro, formando entre eles um determinado ângulo. O vetor resultante irá originar na origem do primeiro vetor e ter sua extremidade ao lado da extremidade do segundo vetor, podendo ser calculado utilizando a lei dos cossenos. A lei dos cossenos fala que é r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, menos 2 vezes o valor de a vezes o valor de b vezes o cosseno. Bora para a prática que vocês vão entender. Então, qual de diferença a gente vai ter aqui agora? Aqui está falando que quando eu tiver dois vetores, primeiro vetor, segundo vetor. Olha a diferença do que a gente aprendeu anteriormente. No que a gente aprendeu anteriormente, a gente tinha isso aqui, ó. Formando um ângulo. Aqui também formando um ângulo. Vou dizer que esse ângulo aqui é de 60 graus. Eu acredito que não é não. Mas bora dizer que é de 60. O que eu tinha aqui? Ó? Eu tinha, nesse caso aqui, os dois saindo da mesma direção. Da mesma origem. Não da mesma direção, da mesma origem. Quando os dois saem da mesma origem, eu uso a regra do paralelogramo, que foi o que a gente aprendeu. Quando eu tenho os dois saindo da mesma origem e indo para direções diferentes, eu utilizo o que a gente viu agora, a regra do paralelogramo. Qual é a regra do paralelogramo? R ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo, que eu estou chamando aqui de alfa. Agora, nesse caso aqui agora, perceba que um está saindo da chegada do outro. Ó. Esse veio daqui e chegou aqui, nesse ponto aqui. Ó. Quando chegou aqui, o outro partiu. Aí, quando eu tiver isso daqui, eu vou utilizar a lei dos cossenos. Por quê? Porque o meu vetor resultante vai ser dado por isso aqui, ó. Vou sair um vetor na origem do primeiro, chegando lá no final do segundo. Isso é o meu resultante. Professor, como é essa lei dos cossenos? A lei dos cossenos é parecida com a paralelogramas. A diferença é apenas o sinal. Que eu vou ter que r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Agora, ó, menos 2 vezes o valor de a vezes o valor de b vezes o cosseno do ângulo. Simples. A diferença é essa. Então, ó, o que vocês vão observar? Se saírem os dois do mesmo lugar, se saiu aqui ó, do mesmo lugar, paralelogramo, você vai ó, somar. Se saiu um na chegada do outro, ó, perceba que esse vetor aqui que está subindo, ele saiu daqui na chegada desse vetor aqui de baixo. Aí você usa o quê? Lei dos cossenos. E na lei dos cossenos você ó, diminui. Bora resolver isso daqui. Apagar isso aqui, que isso aqui a gente já aprendeu. Então, supondo que esse vetor aqui vale, vou dizer que também ele é 5, e esse aqui é 8, e que o ângulo é de 60 graus. Aí eu vou falar para vocês, ó, cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Como é que eu vou resolver isso daqui, ó? Resultante ao quadrado é igual. Quem é o vetor A? 5 ao quadrado. Professor, eu quero botar primeiro 8. Não tem problema. Mais, quem é o vetor B? 8 ao quadrado, menos 2 vezes o vetor A, que é 5, vezes o vetor B, que é 8, vezes o cosseno de 60. Que é um cosseno de 60? 1 sobre 2. R ao quadrado vai dar 5 ao quadrado, 25, mais 8 ao quadrado, 64. 2 vezes 5, menos no caso agora, ó, menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 8, 80. 80 vezes 1, 80 dividido por 2. Resultante ao quadrado vai dar 25 mais 64 menos 80 dividido por 2, 40. Resultante ao quadrado vai dar, ó, 25 com 64 vai dar 89 menos 40. Se eu tenho R$89 e pago 40, eu ainda fico com 49. Resultante aqui, se ele está na potência, eu vou jogar do lado de cá na raiz. Raiz de 49,
resultante é igual a 7. Cheguei ao resultado. Então, o valor da minha resultante aqui, do vetor resultante nessa soma aqui, vai ser de 7. Talvez por vocês nunca terem utilizado uma fórmula tão grande, vocês estão achando difícil. Mas, na verdade, não é. É uma coisa fácil de entender. Agora, e o que vai acontecer quando eu tiver mais de um vetor? Professor, você tá... Relaxa, gente, ó. Operando com mais de 2 vetores. Quando temos 2 ou mais vetores representados por segmentos orientados, podemos determinar a soma das grandezas, assim representadas, colocando-as seguindo do outro, obedecendo o módulo direção e sentido. A soma dos vetores, que é o vetor resultante, será o vetor representado pelo vetor que começa na origem do primeiro e termina na extremidade do último. Eu ainda ficar mostrando por aqui, pela imagem, eu vou mostrar na prática para vocês. Supondo que eu tenho aqui, ó, esse vetor daqui, todos eles valem 2. E agora esse vetor aqui valendo 3. Como é que eu faço para somar todos? Quando está na mesma direção, vocês já viram. É só ir juntando um com o outro, ó. 2, mais 2, mais 2, e aqui o de 3. 2, 2, 2, 3. Eu formaria então esse vetor resultante, que vai começar no início de um e até a extremidade do outro. O vetor resultante aqui vai dar 2 com 2, 4, com 2, 6, com 3, 9. Pronto. Isso aqui é fácil, quando está na mesma direção. A mesma coisa, se eu tenho, ó, esse daqui, mais esse e mais esse. Perceba que aqui vale 4, aqui vale 2, aqui vale 3. Ó, eu tenho 2 e 3 para baixo, então 2 com 3 dá 5, 4 para cima. Então o resultante aqui vai ser, ó, valendo 1. Tranquilo. Agora, o que vai ser mais complicado é quando eu tiver esse caso aqui, ó. Quando eu tiver vetores em mais de um tipo de direção diferente, ó. Esse primeiro está na direção horizontal, o 2 está na direção inclinada, na diagonal, o 3 está na vertical, o 4 na diagonal, o 5 na horizontal. E eu quero somar eles todos. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é juntar todos os vetores. Sempre um vai começar quando o outro terminar. Como assim, professor? Bora lá. Vou botar nas mesmas cores aqui para vocês verem. O primeiro é vermelho. O vermelho ele tem 1, 2, 3, 4 unidades. Ó. Então, vou começar aqui e vou ter 4 unidades. Ó, até aqui. Então, esse é o F1. O vetor F2, ele está na cor azul e ele começou aqui, ó, nessa ponta, veio até aqui embaixo, passando por 3 casas e 2 assim. Então, bora lá. Azul, ó. Ele veio até aqui. Pronto, só estou representando. Sempre um vai começar quando o outro terminar. O vetor F3, está de verde. Ele vai vir aqui e, ó, vai parar aqui. Tranquilo. O vetor F4 vai estar passando. Vou botar aqui nessa cor. Ó. Opa, Maria, ficou grande demais. Se eu botar ele nessa cor aqui, eu vou botar ele de preto. Ó, o F4, vou botar aqui, ó, F4, F1, F2, F3. E por fim, o vetor F5, ó, o vetor F5 está em azul também, ó. Ele só uma única unidade para cá. Então esse daqui é o F5. Depois que eu juntar todos os vetores, sempre um terminando quando o outro começa, o que eu vou ter? Eu vou ter que falar qual é o vetor resultante. O vetor resultante vai começar aqui, ó, onde um começou e ir até onde o outro parou. Então, ó, esse daqui seria o vetor resultante. Professor, e quanto que vai valer esse vetor? Relaxa, a gente não vai trabalhar com esse vetor, o valor dele. Eu só quero que vocês entendam como ele é formado. Então, quando eu tiver esses vetores assim, ó, em várias direções diferentes, eu vou montar o resultante pegando o primeiro vetor, desenhando, o segundo vai começar sempre aonde um termina, ó, de todos aqui começou aonde o outro terminava. E o vetor resultante, que eu chamei de R, que está representado pela cor laranja, ele vai começar lá onde o primeiro começou e terminar onde o último terminou, certo? Ah, professor, e se tivesse mais vetores? Eu ia colocar todos.
Não importa. Podia ser que viesse mais um vetor aqui, outro aqui, outro aqui, e parasse aqui, ó. O vetor resultante seria quem? Seria, ó, daqui até aqui. Bem tranquilo isso daí, galera. E fiquem tranquilos. Quando eu estiver trabalhando com isso daqui, eu não vou ficar cobrando valores de vocês. Não. Aí seria muito complicar a cabeça de vocês. A gente vai trabalhar só na teoria. Como vocês fazer. Talvez eu pense lá na questão para vocês desenhar o vetor resultante. Aí, desenhar o vetor resultante, vocês vão fazer o quê? Botar um atrás o outro. Sempre um vai começar quando o outro terminar. E fazer depois o final, onde você vai traçar uma reta da onde o primeiro vetor começou até onde o último vetor terminou. E por fim, para a gente finalizar, eu vou fazer o produto de um número real por um vetor. Nesse caso aqui, eu só vou trabalhar apenas com um único vetor. E vou multiplicar esse vetor por um produto que é um número real. É um número que pode ser inteiro ou fracionado. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Para mim fazer esse novo vetor, onde eu tenho que 1 multiplicado por um vetor antigo, eu vou dizer que o produto, o vetor produto. Gente, o vetor, ele sempre que for representar, você tem que botar essa setinha em cima dele, para dizer que ele é um vetor. É igual ao número, que eu estou dizendo que é um número real, vezes o vetor que eu tinha feito. Aqui, ó, por exemplo. O V1 aqui. O V1 tem 1, 2, 3, 4 unidades. V1 vale 4. Aí eu estou fazendo isso daqui, ó. Vou multiplicar. O que eu vou fazer? Multipliquei 2 vezes o V1. Então, nesse primeiro caso, que eu estou multiplicando 2 vezes o primeiro vetor, eu vou pegar agora e pegar. Se o vetor V1 vale 4, 2 vezes 4 dá 8. Eu vou fazer um vetor aqui, ó, com 8 unidades. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 8 quadradinhos. Esse seria o meu novo vetor, que é esse daqui. Agora eu quero 4. 4 eu acho que não vai dar não, mas bora lá. No caso, 4 vezes 4, 16. Então, ele vai ter um vetor, novo vetor resultante agora com 16. Ó. Coube, ó, no limite. Então, esse é o novo vetor resultante. Agora, menos 1. Ó, menos 1. O que acontece quando eu multiplico um número negativo? O vetor, quando ele fica negativo, ele vai mudar a direção. O sentido. A direção não, mudar o sentido. Então, se ele estava apontando para a direita, nesse caso, ele vai ter o mesmo tamanho, porém apontando para ó, a esquerda. Bem tranquilo isso daí, gente. Ó. Por que o professor fica do mesmo tamanho? Porque 1 vezes ou qualquer número é o próprio número. A única coisa que ficou agora é porque ele ficou o quê? Ó? Negativo. Agora, ó, menos 3, a mesma coisa. Vai mudar o sentido e eu vou ter que multiplicar por 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, eu vou ter um vetor com 12, ó. 12. E agora o sentido dele vai ser, ó, para cá. Por que mudei o sentido? Ó, o sentido original era para lá. Estou mudando o sentido para cá porque o número multiplicado é o quê? Negativo. E por fim, ó, 1,5. Ué, eu posso multiplicar um número inteiro? Um número fracionado? Posso. Vai ser um vetor mais a metade dele, 1,5. É a mesma coisa que eu pegasse 4 vezes 1,5, que vai dar 6. Então, eu tenho um vetor 6 unidades, ó. Esse vetor aqui. Qual direção? A mesma direção original. Por que a mesma direção original? Porque aqui é positivo. Beleza? Agora, só para vocês, para a gente se atentar em uma coisa. Bom, vou fazer um outro caso aqui. Ó. Supondo que eu tenho o seguinte, gente. Eu tenho esse vetor aqui, que eu vou chamar de V2. E eu quero multiplicar, ó, primeiro, 2 vezes V2, e agora menos 3 vezes V2. Olha o que vai ter aqui, para vocês fixarem mesmo esse conhecimento de sinal. 2 vezes V2, a única coisa que eu estou falando é que eu vou pegar o vetor e multiplicar por 2. Não vou mexer no sentido dele. Por quê? Porque o positivo permanece o sentido. Ó. Então, eu tenho ó, o vetor aqui, ó, sentido para cá. Multipliquei ele valia 2 unidades. Agora, ele está valendo 4 unidades. E ficou na mesma direção. Agora, ó o negativo. No negativo, o que eu faço? Eu mudo o sentido. E vou multiplicar por 3. Então, vai ser, ó, 1 vetor, 2 vetor, 3 aqui, ó. E agora, ó, direção para lá.
Entendeu? Aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Aqui era 2, mas eu multipliquei por 3, 6 unidades. E como aqui tem um negativo, o negativo significa que mudou a direção. Mas, professor, tu não me falou que o negativo é apontado para cá? Gente, na representação do vetor. Mas na operação com o vetor, o negativo significa que ele está mudando o sentido. Belezinha? Galera, por hoje é só. Foi uma aula extensa, mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu fiz da forma mais simplificada possível. Se vocês forem procurar em livro, vocês vão ver que é muito mais complexo do que isso, mas eu peguei assim, basicamente, o que era de extrema importância e deixei numa linguagem fácil de vocês entenderem. Mas pode ser que vocês ainda tenham dúvida. Reassista o vídeo novamente, vai parando, tenta fazer as operações que eu coloquei. E depois, mas mesmo assim, se ficar com dúvida, pode me chamar que eu vou ajudar vocês, sem problema algum. Lembrando que eu posso demorar para responder porque a frequência de perguntas é muito grande. Respondam a atividade que eu deixei para vocês aí no PDF. E qualquer dúvida, novamente, pode vir me perguntar. É isso aí, galera. Tenham uma excelente semana e até a semana que vem. Valeu!